colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito, entendido amplamente, na nossa era e na sociedade ocidental, a partir dos gregos com a existência do Olimpo, a morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Mais recentemente, outra ideia muito pálida foi trazida por Allan Kardec nas Respostas dos Espíritos, onde se falou da existência de acampamentos espirituais. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindas ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais destas colônias-cidades, mas de todo o contexto planetário nesta transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca junto aos novos servidores de luz planetária e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em determinada faixa de vibração. Colônia Regeneração. Localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídico concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia. Colônia Redenção. Se situa no leste da Bahia em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual, criada na época da escravatura, para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, Roraima, a Manaus, Amazonas, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Colônia Padre Chico. É uma colônia no formato de um círculo. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga, como pontos de referência material. É também conhecida, no plano espiritual, como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e amarela. De porte médio, a colônia tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos abrigados nela, tanto para serem socorridos, quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Grande parte dos espíritos que aí se encontram tiveram família numerosa quando na Terra. Daí, a grande tendência que a colônia tem de trabalhar também em prol da família, assistindo e protegendo os núcleos familiares terrenos, com suas equipes especializadas nessa tarefa. A colônia tem uma beleza que encanta pela simplicidade e organização.
O seu sistema de segurança e defesa mantém uma única entrada e saída, conforme o que pude observar. Em volta da colônia, como se fossem um muro bem compacto, mangueiras frondosas, de troncos unidos, fecham a sua área, sendo impossível adentrar a colônia, a não ser pela entrada oficial. Do lado de dentro, ao lado das mangueiras, as margaridas começam a embelezar o ambiente, apresentando uma ampla avenida que percorre todo o círculo da colônia, com entradas, de espaço a espaço, para o seu interior. Diante da entrada oficial, está a praça de recepção da colônia, na qual as equipes preparadas para tal tarefa fazem a triagem, encaminhando os espíritos aos diversos setores de atendimento ou aos locais aonde eles irão em tarefas de aprendizado, de serviço ou de visitas. Na ala dos hospitais estão os espíritos que recebem socorro de recuperação do perispírito, restaurando energias desgastadas nas peripécias do caminho terreno. Na ala dos albergues, chegam os espíritos que desencarnaram sozinhos, sem ninguém, nem família, os quais tiveram uma vida de solidão e aparente abandono na terra. Ali, eles são socorridos, revigorados e, em seguida, promovidos os reencontros com os espíritos afins, familiares ou não. São momentos de profunda emoção, de grande beleza e de belíssimas histórias. Na ala das escolas, há muitos espíritos em preparação, para servirem em equipes de socorro e amparo nas tarefas que tanto atendem a colônia, bem como fora dela, nas diversas instituições terrenas que estão sob o amparo da colônia. A ala de informações é onde se encontra o arquivo da colônia e onde, por meio de várias fontes de comunicação, a colônia mantém-se em contato com outras colônias, com as equipes em tarefas socorristas, com os pedidos de assistência, os quais chegam com todas as formas de integração nos setores de atendimento. As áreas residenciais são intercaladas de jardins, praças e pequenos bosques recreativos. Ali, moram os espíritos que já conseguiram bônus horas suficientes para ter direito a uma residência e que trabalham na colônia. A parte central da colônia oferece uma extensa área de fluidos revitalizadores, trabalhados pela manipulação feita pelos espíritos superiores, usando a própria natureza. Esse laboratório de bênçãos atende a toda a colônia e serve de apoio a todas as equipes. Na apresentação física, é como se fosse uma fonte, ou um geyser, já que a água sai da terra e sobe a uma altura considerável, caindo, depois, em canaletes que percorrem toda a colônia, passando por vários caminhos onde nascem as flores, amenizam o ambiente e transmitem energias salutares a todos. É um lindo lugar. Em toda a colônia, fala-se muito da amorosa presença do Padre Chico, incansável trabalhador do Cristo. Colônia da Praia, fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvem estudo e mantêm observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia Nova Esperança, localizada bem próximo de Palmelo, Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí vive Eurípides Barçanufo. Colônia das Águas, situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol, encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais encarnados. Colônia das Flores, uma das maiores colônias espirituais, ela inicia na parte central de Santa Catarina indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo. Especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia Gramado, está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das orquídeas, dos girassóis do Guaíba e Estrela d'Alva.
O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Colônia das Montanhas, encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás. Adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, Minas Gerais, e a Serra da Capivara, Bahia, e a Serra dos Gaúchos, Minas Gerais, envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida, fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Violetas, situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso, esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Colônia do Sol Nascente, no sudoeste do estado de São Paulo, esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Colônia do Abacateiro, abrangendo os estados de Goiás e Mato Grosso, esta cidade espiritual é toda cercada por abacateiros e desenvolve técnicas e atendimentos renais, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Colônia do Moscoso, situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem o formato de um retângulo. Tem características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, havia milhares de anos, e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Desenvolve amplo atendimento aos que são levados até ela, para o apoio da adaptação espiritual, na renovação de energias e entendimento do continuar da vida. Apresenta belezas naturais com distribuição padronizada de vegetação, árvores florestais, flores, água corrente, pequenos lagos, areia e mar. Tem como característica própria o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Além das atividades desenvolvidas na colônia, no atendimento espiritual, a que cada um faz jus, distribui equipes de tarefeiros por toda parte, estimulando e concedendo apoio a toda tarefa que visa a educação da alma, no domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. A colônia é fonte inspiradora dos livros de autoajuda, oferecendo, com muito amor, o resultado de suas pesquisas e esforços trabalhados, visando a essa finalidade. Na parte central da colônia, ergue-se uma construção de estilo russo, na qual estão congregados todos os programas de trabalhos de atendimento da colônia, e nas suas áreas de acesso público, muitos espíritos vão, em meditação, revendo fatos de sua vida, para reprogramá-los em outro estilo, com o qual formarão o seu projeto de vida visando a próxima reencarnação. Muitos dos assistidos na colônia, depois, permanecem por lá, para também ajudarem outros que estão chegando, trazidos pelas equipes de socorro fraterno, e os que se interessam por aprendizado psíquico se dedicam a cursos e estudos, integrando novas equipes de trabalho e exercício mental. Apresenta variações do dia e da noite, sendo a noite utilizada como ponto de reflexão da obscuridade que cada um traz dentro de si, na forma de imperfeições várias, e o nascer do dia é apreciado como símbolo do despertar do espírito para a luz, quando ele encontra a forma de vencer a si mesmo. Essas cidades seriam núcleos comunitários e, no conjunto, por suas afinidades, formam a colônia.
Alvorada Nova possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos, São Paulo, onde vive Irmã Sheila. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do nosso país, em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram no seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. São Sebastião, sobre São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Perseverança, sobre a cidade de São Paulo. Instituto de Confraternização Universal, localizada sobre a Grande São Paulo. Novos Horizontes, localizada sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte, conforme o livro Em Novos Horizontes. Porto da Paz, sobre a cidade de Recife, em Pernambuco, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Lar da Bênção, destinada ao cuidado de espíritos de crianças preparando-as para uma nova encarnação, é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos, que regressam da esfera carnal, onde encontram apoio para se refazer. Casa Anália Franco, possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência, que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos com mestrado na luz. Colônia Gordemonil, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Colônia Mansão da Paz, notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Colônia Socorrista Moradia, é uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos. Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, atende ancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração, um grupo de 7 entidades, que, juntamente com Eurípides, está formando esse novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilarion. Fraternidade dos Filhos do Sol, possivelmente é o local onde está Noel Rosa. Legiões do Reino, cidade dos espíritos angelicais, que vivem no 4º plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Câmaras de desnicotinização, não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos esfumantes que se encontram atualmente no umbral. Atualmente existem apenas 6 câmeras de desnicotinização ao longo de todo o planeta Terra, em média, uma câmara para cada continente. Além das mais conhecidas, existem outras pequenas colônias: Colônia Espírita São Tarcísio, Colônia Espiritual Maria do Nazaré, Recolhe Suicidas, Colônia Espírita Irmão Nóbrega, Casa Doutor Bezerra de Menezes, Casa Transitória de Fabiano, Cidade Alvorada Nova 3, Colônia Capela, Colônia Casa do Saber, Colônia da Música, Colônia das Águas, próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio, no seu encontro com o mar. Sua especialidade: receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença.
Colônias das Violetas se estende do Rio Sucunduri, Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, Santa Maria das Bandeiras, Pará, Serra dos Apiaçás e Alta Floresta, Mato Grosso. Esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Colônia dos Músicos, Colônia Espiritual Aruanda, Colônia Flor de Lis, Colônia Grande Coração, Colônia Renascer, Colônia São Vicente de Paulo, Colônia Triângulo Rosa, Cruz Fraternidade dos Samaritanos. Cidade Alvorada Nova 2, o seu frondoso portão dourado e brilhante, traz uma placa com o nome da cidade sustentada por esferas luminosas de metal dourado. Colônia Campo da Paz, muito próxima do planeta Terra, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Colônia de Cruzada, habitada por seres inteligentes. Colônia da Luz, colônia próxima da crosta terrestre. Colônia São Sebastião, localizada nas proximidades da cidade de Santos. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Embora apresente amplo atendimento de socorro espiritual, sua função é voltada para o reequilíbrio do espírito. É fechada em seus limites por pinheiros que apresentam, de espaço a espaço, entradas com amplas avenidas, onde se vê intensa movimentação de espíritos entrando e saindo da colônia. São as equipes de socorro, treinadas na colônia, para a prestação de serviços das tarefas que estiverem realizando. Os espíritos encaminhados para atendimento, logo após o desencarne, recebem toda a assistência necessária, desde os primeiros socorros até atendimento específico, tanto nos sintomas apresentados pelo perispírito, como nos seus conflitos emocionais. No seu aspecto físico, a colônia é rica de belezas naturais, e cada conjunto de edifícios, na sua maioria, de 3 andares, localiza-se dentro de um parque de árvores frondosas, muitos pássaros, que se alimentam dos resíduos fluídicos dos espíritos assistidos, tornando-os, assim, grandes responsáveis pela higienização do ambiente na colônia. Há jardins, pequenas lagoas e riachos de águas cristalinas. A colônia não acompanha as variações do clima terreno e apresenta sempre uma temperatura agradável. Na parte central, encontram-se construções de arquitetura diferente, no estilo europeu, com várias entradas em forma de arcos e onde está todo o arquivo da colônia. Há exposições de artes variadas, pintura, escultura, cerâmica, desenhos, etc., apresentadas pelos assistidos em tratamentos. Encontram-se ali extensas praças em volta, com música ao vivo, há revezamento de músicos, e a música é constante, onde os moradores da colônia refazem energias, recebem visitas de familiares vindos de outras colônias ou ainda encarnados, enquanto dormem. Apresenta as variações do dia e da noite, no entanto, o dia não tem claridade intensa, e a noite é sempre de lua cheia, dando suave claridade a toda parte da colônia, que também conta com os recursos da iluminação captada pela energia solar. Existem, distribuídas em vários pontos da colônia, imagens artísticas de Jesus, de Maria de Nazaré, de José e outras de devoção e fé. Essas imagens, embora colocadas em locais previamente preparados para isso, dão um ar de naturalidade. A de Jesus me chamou a atenção. Em tamanho natural, é como se ele estivesse ali, para receber a todos com os braços estendidos na posição de quem chama para abraçar. Simples, belo, iluminado, como se fosse uma imagem de neon. Solitária das demais, mas sempre rodeada pelos que estão ali em prece, reencontrando-se, reequilibrando-se. Tem a função de uma antena captadora de energias sublimes, e não há quem passe pela imagem de Jesus sem sentir-lhe a presença de amor. Disseram-me que a claridade que parece sair da imagem é resultado da providência divina,
enviando recursos de paz a todos que estão ali, em tratamento. Ó que senti, diante de tamanha beleza, fez-me chorar de emoção. Colônia do Rouxinol. Fica no norte do Brasil, no estado do Maranhão, em região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades se aproximam ao norte, da cidade Presidente Dutra, ao sul, de São Raimundo das Mangabeiras, a leste, da represa da Boa Esperança, divisa com o Piauí, e a oeste, de Nauru. Tem o formato de um pássaro com as asas abertas. Relva muito verde e macia cobre toda a colônia, sendo difícil de ver o chão. Há regatos de água cristalina rasos, nos quais se vêem pedrinhas de cores variadas, formando leito, visíveis em toda a sua extensão e em todos os regatos. Eles desenham a colônia, fazendo contornos interessantes. As árvores obedecem a um padrão artístico, muito bem cuidadas no seu formato, que varia de uma parte para outra. Nota-se com facilidade a presença de muitos pássaros, todos da família dos leterídeos, entre eles, destacando-se os rouxinóis, que se fazem ouvir em toda parte da colônia, no seu cantar suave e sonoro. Há uma profunda sensação de paz na colônia, como naturalmente ocorre em uma estação de repouso para recuperação de energias. Ali estão espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita, com perda de sangue, o plasma da vida. Seus prédios são construções simples na estrutura, mas artisticamente trabalhados em alto relevo, com pinturas e decorações que encantam e que chamam a atenção. Alternam-se de um ou de dois andares e se espalham pela relva, sem obedecer a um traçado determinado. No centro da colônia, obedecendo ao seu formato, há um canteiro repleto de flores variadas e contornado por árvores frondosas, constituindo um ambiente inesquecível a quem ali vai. Entre as folhas das árvores há espaços, deixando passarem os raios solares, fazendo um jogo de luz no ambiente por onde se espalham confortáveis bancos que contornam o canteiro, como se estivesse irrigando as flores. O regato completa o cenário, fazendo brilharem as pedras de seu leito, com os reflexos solares. A colônia é de porte médio. A limpeza ambiental da colônia é feita pelos pássaros. A terapia é feita utilizando os efeitos do canto do rouxinol. No futuro, os benefícios desse canto serão avaliados para o equilíbrio físico, mental, devido à influência benéfica que há no magnetismo de sua sonoridade. Há um observador atento, essa parte central da colônia retrata Jesus, numa imagem sempre presente, sem contornos específicos, mas emocionantes, ao serem descobertos. A colônia recebe muitas excursões espirituais de trabalhadores, espíritos em aprendizagem e também em preparação para reencarne. Há muito movimento na colônia, e vê-se também, como meio de transporte, algo muito parecido com o ultraleve. Voei em um deles e, vendo a colônia, do alto, pude verificar a sua forma de pássaro. Muito linda. A colônia não tem avenidas.